O pecado original atinge a toda a humanidade. Atinge, a começar, Adão e Eva, destruindo o que nós sentimos hoje, como o nosso ser não está integrado, como nós temos conflitos entre nós mesmos, como nós temos dificuldade em conviver com o próximo, como nós não conseguimos dominar os nossos impulsos, como nós fazemos propósitos e perdemos. Vamos ver como todo esse mal entrou na humanidade pelo pecado original. Como isso foi acontecer? Vamos juntos. Olá, a paz de Jesus, Deus abençoe a todos. Meu nome é Manuel Guimarães, que bênção estarmos novamente juntos, novamente com os tesouros da igreja, meditando as verdades aqui fundamentais da fé, as primeiras verdades, aqui falando um pouco sobre o pecado original. Nós estávamos, na meditação passada, né, então nós estamos explicando o pecado original, que, se Deus nos ama, por que existe o mal no mundo? Como pode existir o mal no mundo? E nós tínhamos dito que o mal é o não fazer a vontade de Deus, que é sempre o bem. Então, quando nós fazemos o mal, nós fazemos o que não é a vontade de Deus, buscando geralmente o que nós achamos que é um bem para nós, mas na verdade muitas vezes não é, ou é o sacrifício de um bem maior, por isso que é um mal. Então, aí está o pecado e aí está a fonte de todos os males. E nós tínhamos visto que nem todos os males assim se explicam por pecados específicos. Então existe a realidade do pecado original que corrompeu toda a criação. Toda a criação foi corrompida pelo pecado original. O ser humano, toda a humanidade e toda a criação. E nessa caminhada que nós estamos. Semana passada falamos sobre o pecado original, então, aquele limite que Deus tinha dado, né, que não poderiam comer aquele fruto do conhecimento da árvore, do conhecimento do bem e do mal, porque quem define o que é bem e mal, quem define o que é certo e errado é Deus e não o ser humano. Isso é um limite natural. Vimos o catecismo falando disso. Não compete ao homem, mas o ser humano é tentado pela serpente a querer ser como Deus. Comer aquele fruto é querer ser como Deus, é definir o que é bom e o mal, é ignorar a diferença que existe entre Criador e criatura. E vimos até que Deus havia destinado o homem para ser elevado, para ser de certo modo divinizado, mas é pela graça, seria pela graça de Deus, por uma concessão divina, não pelas forças do homem. O que Adão e Eva querem fazer é pelas suas forças. E no momento em que então comem do fruto proibido, desobedecem a Deus, preferem acreditar na sua percepção do fruto, que ele não faria mal, que ele não traria a consequência da morte, como Deus disse que iria acontecer, né? E Satanás, na tentação, diz, não, isso não vai acontecer de jeito nenhum, vocês vão ser como Deus. Então os males começam a acontecer. E hoje, então, nós vamos ver as consequências do pecado original. Nós vamos começar a ver como o pecado original afetou Adão e Eva, em primeiro lugar, que eles se cometeram o pecado, e depois a toda a humanidade. Ainda semana que vem vamos prosseguir nisso, se Deus quiser, aí chegar perto, pelo menos, talvez concluir essa parte para nós entendermos a razão do mal no mundo. Então, na Sagrada Escritura, em Gênesis, Sagrada Escritura, Gênesis 3, nós lemos semana passada de 1 a 6, hoje vamos de 7 a 13. Ele diz assim, depois que comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, então seus olhos abriram-se, e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tendas para si. E eis que ouviram um barulho dos passos do Senhor Deus que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe, onde estás? E ele respondeu, ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo porque estou nu e ocultei-me. O Senhor Deus disse, quem te revelou que estavas nu? Terias tu porventura comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu, a mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me esse fruto, e eu a comi. O Senhor Deus disse à mulher, por que fizeste isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Bom, então nós temos essa consequência que o ser humano passa a se ver de uma forma diferente, né? A ver Deus de uma forma diferente. Nós tínhamos dito que o ser humano ele tinha pleno domínio da sua alma, suas capacidades superiores da alma, tinha um pleno domínio sobre os impulsos do corpo, que havia uma harmonia perfeita, uma harmonia dentro do ser humano, uma harmonia entre Adão e Eva, nas relações entre homem e mulher, nas relações entre os seres humanos, em geral, uma harmonia com a natureza, toda a natureza só produzia as coisas boas. E uma harmonia com Deus, viam Deus face a face, conversavam com Deus, estavam próximos de Deus.
Eles passam imediatamente a se ver, a ver-se um ao outro e a si mesmos de forma diferente, como que precisam ter vergonha, como que existe alguma coisa de errado ali, e se escondem de Deus. Também a relação com Deus se perde. A Bíblia de Jerusalém tem um comentário que diz que a pior das consequências do pecado original é essa: a perda da intimidade com Deus, a perda da familiaridade com Deus. Deus estava próximo ali e agora não está mais. E isso Adão e Eva vão sentir muito. Vai ser uma consequência que, enfim, que toda a humanidade vai sofrer depois deles. Então, e eles se escondem de Deus. Que distância daquela promessa da serpente, né? Sereis como deuses. Ao contrário, Deus chega e eles já têm medo, já se escondem. Nós herdamos isso. Nós estamos assim. Nós percebemos isso em nós. E ali já aconteceu. Então, a grande mentira da serpente. Mas Deus vai atrás e pergunta: onde estás? Onde estás? E Deus também nos chama assim: onde estás? Onde estás, Manuel? Onde está você? Onde estás? O padre Raniero, cantando a missa, disse que toda vez que Deus pergunta isso para alguém, né, e chama alguém pelo nome, né, e chama Elias, Elias, Saulo, Saulo, a vida dessas pessoas muda para sempre. E aí ele diz, entre essas várias pessoas que são chamadas e atendem a Deus, notamos uma grande ausência, diz cantando a missa, a de Adão. Onde estás? Adão, Adão? E ele se escondeu. Talvez se fosse para perdoá-lo. Uma hipótese, né? Uma reflexão piedosa do Cantar a Missa. Mas que tristeza esconder-se de Deus. Mas Deus nos chama também, nós devemos atendê-lo. Então vamos ver o Catecismo falando sobre essas consequências do pecado original. A partir do número 399. A gente tinha semana passada falando do 396 ao 398. Hoje vamos a partir do 399. Diz assim, então, a Escritura refere às consequências dramáticas da primeira desobediência de Adão e Eva. Adão e Eva perdem imediatamente a graça original. Têm medo daquele Deus, de quem fizeram uma falsa imagem, a de um Deus ciumento de suas prerrogativas. Têm medo de Deus. A serpente tinha dito, não, Deus, ele quer ser só ele, Deus. Se vocês comerem, vão ser como deuses. Por isso que ele proibiu de comer o fruto. Eles fizeram essa falsa imagem de um Deus ciumento das suas prerrogativas. E por isso se esconderam. Que terrível isso. Essa mudança no coração de Adão e Eva, terrível para toda a humanidade. Outras consequências vai dar no número 400. A harmonia em que viviam, graças à justiça original, ficou destruída. O domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo foi quebrado. Então, agora os impulsos podem dominar o homem. As faculdades espirituais mais altas perderam sua capacidade de domínio total sobre o corpo. A união do homem e da mulher ficou sujeita a tensões. As suas relações serão marcadas pela avidez e pelo domínio. As diferenças que existem naturalmente entre o homem e a mulher, que os fazem complementares, que os fazem um precisar do outro, agora geram irritação, irritabilidade de um com o outro. Por que não faz assim? Por que tu não é assim? São diferentes, começam a não se comportar. Um quer dominar o outro, um quer seduzir o outro, um quer prostrar o outro. Que tristeza. A harmonia com a criação desfez-se. A criação visível tornou-se para o homem estranha e hostil. A criação que só produzia coisas boas para o ser humano passa a produzir coisas más, passa a produzir talvez o mal. Plantas que lhes são venenosas, plantas que lhes são agressivas, desequilíbrio entre os animais. Por causa do homem, a criação ficou sujeita à servidão da corrupção. Por causa do homem. Isso nós vamos ver melhor no próximo vídeo. Enfim, vai caracterizar-se a consequência explicitamente anunciada para o caso de desobediência. O homem voltará ao pó de que foi formado. A morte faz sua entrada na história da humanidade. Não havia morte corporal para o homem até aí. Deus sustentava-lhe, embora o seu corpo fosse mortal, Deus sustentava-lhe para que não houvesse a morte. Agora haverá. Adão e Eva morrerão. Todos nós estamos sujeitos à morte. Vai dizer São Paulo, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. O salário do pecado, de São Paulo, é a morte, em Romanos. Número 401 do Catecismo. A partir deste primeiro pecado, uma verdadeira invasão do pecado inunda o mundo. O fratricídio cometido por Caim na pessoa de Abel. Caim mata Abel.
A corrupção universal como consequência do pecado. Na história de Israel, o pecado manifesta-se com frequência, sobretudo como uma infidelidade ao Deus da aliança e como transgressão da lei de Moisés. Mesmo depois da redenção de Cristo, o pecado manifesta-se de muitas maneiras entre os cristãos. A Sagrada Escritura, a tradição da Igreja, não se cansam de lembrar a presença e a universalidade do pecado na história do homem. O que a revelação divina nos dá a conhecer concorda com os dados da nossa experiência. Quando o homem olha para dentro do seu próprio coração, descobre-se inclinado também ao mal, e imerso em muitos males, que não podem provir do seu Criador, que é bom. Muitas vezes, recusando reconhecer Deus como seu princípio, o homem perturbou por isso mesmo a sua ordenação para o fim último, e ao mesmo tempo toda a harmonia consigo próprio, com os homens e com toda a criação. Eis as consequências do pecado original, já lá desde Adão e Eva, que vão se protrair para toda a humanidade. Então, essa perda da harmonia, essa perda do domínio das faculdades espirituais, essa perda da harmonia entre os seres humanos, entre homem e mulher, nas relações humanas, nas relações com Deus, com a criação se torna hostil. Tudo isso começa a virar a partir do pecado original. Por isso, todos esses males da criação, furacões, vulcões, terremotos, tsunamis, são frutos do pecado original. São frutos do pecado humano. Então, todos os males decorrem do pecado. Nós vamos ver melhor ainda, mais explicitamente ainda, no próximo vídeo. Mas aí começamos a compreender, porque sempre o não fazer a vontade de Deus é um mal em si mesmo e tem consequências más. É o pecado que nós devemos evitar sempre. Amém? Deus abençoe a todos, né? Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue, leve a outras pessoas o conhecimento. E Deus abençoe muito a você, a toda a sua família, e até o nosso próximo vídeo. Fique conosco sempre, Agência Nossa Senhora de Fátima, os tesouros da igreja aqui. Até a próxima.